Deus, gostaria de pedir para a diaconisa Érica que está orando pelo nosso preletor. Amém, diaconisa? Seja bem-vindo, bispo Joselito. Vamos ficar de pé, amados, por favor, estender as mãos para cá. Pai Santo e Poderoso, apresento-te, Senhor, amigo do bispo Joselito. Deus, usa o teu servo, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Venha diminuir o Senhor cresça. Deus, aleluia. E vá à frente, ó Deus, nas querências do teu Cristo, Senhor. Vai renovando as forças, vai renovando a saúde, vai blindando a família e o ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Todo mundo lê? Amém. Glória a Deus. Hoje o dia começou diferente, né? Já desde o início ali, a oração, já a participação da bispa, conversando com cada um de vocês. E aí Deus vem falando da importância da tua palavra. E eu estava em casa e perguntei para a bispa quem é que ia pregar. Ela falou assim, pode ser você? Eu falei, mas eu já preguei na campanha. Ela falou, o que é isso? Faz de novo. Amém? Amém. E aí eu estou aqui. Glória a Deus. O pessoal foi para o grupo, né, das mulheres. Eu fiquei em casa e fui preparar e me empolguei um pouquinho. Então vocês tenham paciência comigo que vai mais de uma hora. Eita Deus. Eita Deus. Mas Deus quer falar com cada um. Deus já começou a falar. Deus já começou a falar aqui, já chamou a atenção da gente no grupo. Amém? Amém. Já chamou a atenção da gente na hora da oração ali. Então, o que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Meu Deus. Vamos lá? Então, o tema é Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o texto base para essa campanha. E a campanha é resgatando a alegria de estar na casa do Senhor. Amém. Se eu estou resgatando alguma coisa, então eu perdi. Amém? Amém. É desse Vamos falar jeito. sobre isso hoje. Amém. Amém? Então, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Senta glorificando. Glória a o nome de Deus. Jesus. Glória a Deus. O primeiro ponto, a meu ver, nessa campanha é identificar em nós, certo? Em que estágio nós estamos nesse processo. Olhar para dentro de nós e identificar em nós em que estágio desse processo eu estou, desse resgatar. Se a campanha fala de restauração, de resgate, ela nos dá a entender, amém, que em algum momento do passado, seja esse passado um pouco mais distante ou mais próximo, então quer dizer que já existiu em nossos corações a alegria de estar na casa do Senhor. Amém? Amém. E o objetivo dessa campanha evangelística, que é uma campanha evangelística, porque ela nos força a olhar para o Evangelho, Verdade. amém? Então seria trazer de volta o quê? Aquilo que se perdeu. A alegria de estar na casa do Senhor. E para que aconteça essa restauração, nós precisamos entender o porquê essa alegria foi perdida. Por que nós perdemos isso aí? O que é que motivou, certo, a perda da alegria de estar na casa do Senhor? Você já se perguntou isso? O que é que fez amortecer, adormecer, perder essa alegria? Meu Deus. A alegria, certo, é um sentimento que pode ser um estado de ânimo ou um estado emocional. E a felicidade é o estado de espírito em que eu e você nos encontramos. Então a alegria ela é um sentimento momentâneo de contentamento. É uma coisa momentânea.
do prazer, da satisfação, da gratificação de estar bem, do bem-estar. As pessoas, elas buscam e anseiam, certo, esta emoção agradável. Elas buscam isso aí em todos os momentos de sua vida. E geralmente este estado de ânimo, ele é produzido, certo, por um acontecimento favorável, ou algo esperado, ou algo que você aguarda. Amém? Amém. Então, o salmista, o Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que ele estava com saudade? Porque existia uma expectativa dentro dele, existia uma necessidade dentro do salmista. Então a alegria, ela acontece internamente, mas na grande maioria das vezes ela se manifesta externamente. Ela é uma coisa interior sua. Deus. Mas há uma manifestação. Aleluia. E como é que eu e você temos manifestado esta alegria que está dentro de nós? Meu Deus. Se é que esta alegria ainda existe, se é que a expectativa ainda existe, será que a esperança ainda está aí? Pai. E essa se manifesta externamente através de sorrisos, pela sensação de felicidade, por um bem-estar pessoal. Já a felicidade é um estado de espírito constante, construído, é um estado de espírito construído por atitudes. Atitudes. É uma sensação profunda que até transcende, certo, os momentos e transcende as circunstâncias, independente da maneira que você está, independente das circunstâncias que você está atravessando. Essa alegria, ela não pode morrer. Aleluia. Então, quando se fala de felicidade, ela não está nas coisas que nós possuímos. Isso nós temos que entender. Não depende daquilo que eu possuo, ou daquilo que eu não possuo, ou das metas que nós alcançamos, ou deixamos de alcançar. Ela está na maneira como nós percebemos o mundo. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite, é isso que Deus já ministrou no meu coração essa noite, é essa maneira de percebermos o mundo ao nosso redor e na qualidade das nossas conexões e das nossas relações. Aleluia. Então é uma escolha que eu e você nós fazemos todos os dias. Todos os dias é necessário nós fazermos estas escolhas. Aleluia. É moldado, certo, pela forma como nós escolhemos ver as coisas. Então, toda situação que você olha, certo, se várias pessoas estiverem olhando, cada uma vai ter um olhar diferente, um olhar diferenciado, uma concepção diferente. Isso é construído através de quê? De uma rotina de atitudes e de providências que você toma. Então existem pessoas que buscam incessantemente esta alegria. Elas buscam ter prazer, elas buscam, certo, se sentirem bem. É errado? Não, não é errado. E a busca por alegrias passageiras, e essa é que tem que ser a nossa preocupação, que a alegria de vir na casa do Senhor não tem que ser um negócio de momento. Eita Deus. Não é um negócio passageiro, é uma coisa que tem que ter continuidade. Aleluia. É uma coisa que tem que estar presente nas nossas vidas. Aleluia. Deus. Não são alegrias momentâneas que pode estar nos distanciando, certo? Essas alegrias que a gente busca de momento, ela pode estar nos distanciando de sermos nós pessoas verdadeiramente felizes. E qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você se alegra? O que é que vem na sua mente quando você se alegra? O que te faz ficar alegre? O que te faz ficar alegre? O que é alegrar-se? A minha e a tua busca, ela deve ser por coisas momentâneas ou por coisas que nos envolvam em um estado de espírito construído por atitudes. Eu tenho que viver de momentos ou eu tenho que viver a construção
função de todos os momentos que eu vivo. Meu Deus. Eu só tenho alegria só em determinado momento do dia. Meu Deus. Eu só tenho alegria quando Deus responde as minhas orações. Eu só tenho alegria quando tudo vai bem. Meu Deus. Pai. Então o que significa? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para que verdadeiramente eu sinta alegria em estar na casa do Senhor, algumas alterações nas minhas atitudes serão necessárias para modificar a minha visão. Entenda que modificar a minha visão do que é estar na igreja, do que é estar na casa do Senhor. Tem pessoas que falam, eu vou à igreja. É diferente de eu vou à casa do Senhor. Meu Deus. Porque quando eu vou à igreja, eu vou me relacionar com Deus. Mas quando eu vou à casa do Senhor, eu vou me relacionar. Eu tenho que vir à igreja, mas eu tenho que vir à casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro eu tenho que ver que dentro da igreja, como eu me sinto. Como é que eu me sinto? Eu tenho certeza que hoje muita gente fica se questionando: o que eu estou fazendo aqui? Sou chamado a atenção? Qual é a mensagem que eu estou recebendo no meu coração hoje? Como é que eu me sinto? Como é que eu me comporto? Como é que eu estou me comportando diante disso? Obrigado. Como é que eu me relaciono agora diante do que aconteceu aqui hoje? Como é que eu vou me relacionar com o meu irmão? Como é que eu vou olhar para o bispo? Foi falado aqui, bispo é feito de carne e osso, sou mesmo. Sou feito de carne e osso e vou te falar um negócio. Não é fácil estar à frente de uma congregação. É desse jeito. Não, na realidade, não é fácil estar à frente de direção de nada. Porque tudo vai exigir de você que você seja exemplo. Aleluia. E nem sempre você vai conseguir ser exemplo. Aleluia. Nem sempre você vai transmitir aquilo que as pessoas querem que você transmita. Desse jeito. Nem sempre. E isso só será possível se dentro disso tudo a minha visão de mundo, a maneira como eu vejo o mundo, for diferente da minha visão cristã de mundo. Uma coisa é visão de mundo, é como eu vejo o mundo, e outra coisa é como eu vejo o mundo na minha visão cristã de mundo. Amém? Amém. Se eu vejo o mundo com os mesmos olhos, essa alegria ela pode ser efêmera, ela pode ser passageira. Se eu começar a olhar a casa do Senhor com a visão de mundo, essa visão, esse desejo, essa alegria, ela é passageira. Porque a minha visão de mundo, ela está contaminada com o mundanismo. A minha visão de mundo, ela está contaminada com os prazeres da carne. A minha visão de mundo, ela é cristã. A minha visão de mundo cristã, de mundo, ela irá me conduzir, certo? A um tempo de adoração totalmente diferente. Então depende da maneira como você está vendo. Depende qual é a visão que você tem. Se o mundanismo ainda está impregnado na tua alma, a visão de mundo que você vai ter vai diferenciar a visão cristã de mundo que você deveria ter. Meu Deus. E aqui nós precisamos entender qual é a sua visão de mundo. Qual é a minha visão de mundo. Em que é formada a minha e a sua visão de mundo. Diante daquilo que você já conseguiu formular em sua mente neste momento, alguns estão criticando, alguns estão falando, mas a visão de mundo tem tudo a ver com a visão que está dentro da igreja. A visão da igreja está deturpada, a visão cristã ela está ultrapassada. Nós não podemos desconsiderar que a minha e a tua visão de mundo ela é abrangida por uma gama de suposições.
de convicções e de valores, que por intermédio dos quais eu e você, nós tentamos entender e dar sentido ao mundo e à vida. Na verdade, visão de mundo, ela é um modelo conceitual, por intermédio do qual, consciente ou inconscientemente, nós firmamos e adaptamos tudo o que eu e você cremos. Nós fazemos adaptações o tempo todo do que nós cremos, e através do qual nós podemos interpretar e avaliar a nossa realidade. O momento que você está vivendo aqui, você tem uma visão do que está acontecendo e eu tenho uma visão diferente daquilo que está acontecendo. E nós temos a capacidade de interpretar e de avaliar este momento de maneira diferente. Vai depender da construção que existe dentro de mim e existe dentro de você. A visão de mundo, ela é primeiramente uma explicação e interpretação do mundo. E em segundo lugar, é uma aplicação dessa visão de mundo. Primeiro, a maneira como eu vejo, e segundo, é a maneira como eu aplico o que eu conheço, o que eu sei, o que eu entendo por certo. Cada um de nós aqui tem uma visão de mundo. Isso é certo. E a visão que eu tenho, ela vai divergir da sua visão. Depende do empenho, do comprometimento de cada um de nós. Ela vai ser diferente. E é interessante nós buscarmos entender isso, nos perguntando primeiro, como alguém adquire uma visão de mundo? Onde é que ela começa? E essa resposta ela pode até parecer uma resposta complexa, mas na realidade ela é simples de responder. Ela começa com pressuposições. O que é pressuposições? São suposições ou conjecturas de acreditar ou de julgar por antecipação. Então, quando você vem para a igreja, você já tem alguns pressupostos dentro do seu coração. Você já fez algumas preposições dentro do seu coração, condicionantes à maneira de você vir e de adorar ao Senhor, de vir e se relacionar com o corpo, de vir e se adorar ao Pai. Vai depender das suposições, ou seja, das opiniões que alguém crê serem verdadeiras. Aquilo que é verdadeiro para mim, muitas vezes não é para você, e aquilo que é verdadeiro para você, para muitas vezes, para mim também não é. E isso sem que nós venhamos conferir as evidências, independente de outras fontes ou de outros sistemas. Interpretar a realidade em parte ou no todo, ela requer que seja adotada uma posição interpretadora. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que oferecer a minha opinião. Amém? Amém. Já que não existem ideias neutras. Eu queria que você entendesse isso. Não existe ideia neutra no universo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Eita Deus. Até em cima do muro pertence a Satanás. É verdade. Mas não existe um lado e o outro. Aleluia, Jesus. Então você tem que ter um pensamento, uma ideia, uma suposição, um entendimento, uma compreensão, um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele é o quê? Construído dentro de você. Aleluia. E como consequência, certo, disso aí, é criada uma base para a construção da minha e da sua visão de mundo. Uma vez que já podemos identificar o que é uma visão de mundo, você entendeu o que é visão de mundo? Tem alguma dúvida? Que você tem uma visão de mundo diferente da minha? Que eu tenho uma visão diferente da tua? Que você tem uma visão diferente do teu cônjuge? Que você tem uma visão diferente dos teus filhos? Teus filhos têm uma diferente visão de mundo sua? Depende da construção. Amém? Então que tal nós perguntarmos agora quais são as nossas
pressuposições de uma visão cristã de mundo. Já falamos da visão de mundo, vamos falar das pressuposições cristãs do mundo. Os nossos sistemas teológicos, eles não são infalíveis. Amém? Os nossos, meu e seu, sistemas teológicos não são infalíveis. Mas a revelação oferecida por Deus, essa sim é infalível. Aleluia. Você está entendendo? Aonde é que nós estamos querendo chegar? Para se construir uma visão cristã de mundo, eu tenho que tirar a minha visão. Meu Deus. E aceitar a visão dele. Aleluia. Porque a interpretação que eu faço, a teologia que é minha, ela é falível. Mas a dele. Aleluia. Então, o Deus das Escrituras, ele revelou, ele mostrou o seu caráter, ele mostrou o seu propósito e sua vontade nas páginas infalíveis e inequívocas da sua revelação, a Bíblia, a qual ela é superior a qualquer outra fonte de revelação ou de conhecimento humano. Você está entendendo? Você vê um absurdo que a pessoa veio me ligar hoje e me perguntar. Mas eu dou graças a Deus pela vida dessa pessoa que ela veio perguntar. Ela está ouvindo aí que Caim não era filho de Adão, era filho de Satanás com Eva. Que Eva teve relações com a serpente. Eu falei, aonde você achou isso? Mente doente. Mente doente que aceita qualquer suposição. Não estou falando que ele estava doente, mas a pessoa que ensinou isso e que postou é uma mente doentia. Construída em cima de quê? Da perversidade. Construída em cima de quê? Do abandono. Construída em cima de quê? Do adultério. Porque a raiz do pecado, ela distorce a verdade. Então qual é que deve ser a minha visão e a sua visão do mundo? A nossa visão cristã de mundo, ela deve enxergar e compreender a Deus. Esse é o meu papel, o seu papel dentro da igreja. É vir aqui conhecer, compreender e entender Deus, o Criador, e a sua criação, ou seja, o homem. Aleluia. E também interpretar o mundo. Primeiramente através das lentes da revelação especial de Deus, as Santas Escrituras. E depois por intermédio da revelação natural de Deus na criação, interpretada pela raça humana e reconciliada pela e com a palavra e com a Escritura, para que creiamos certo e vivamos certo de acordo com a vontade de Deus, glorificando. Viver de acordo com a vontade de Deus, eu preciso glorificar a Deus. Amém? Aleluia. Então dessa forma, de mente e coração. Eu não posso vir para o culto apenas com a minha mente. Não, eu tenho que trazer meu coração junto. Aleluia. Muitas vezes eu chego aqui com a minha mente perturbada, comprometida com os problemas, com as dificuldades da vida, e não permito que o meu coração se abra e receba aquilo que Ele tem para me oferecer, ou aquilo que eu tenho para oferecer. Quando eu me fecho para oferecer, eu me fecho para receber também. E muitas vezes eu não consigo receber porque eu não estou disposto a doar, porque eu não estou disposto a entregar, porque eu não estou disposto a abrir, porque eu já fui machucado, já fui ferido. Aí eu não quero mais sofrer, então eu não me abro mais, eu não acredito mais, e eu venho apenas por mera formalidade. Deus! Forte, Jesus. Não tem como eu me alegrar de ir à casa do Senhor se a minha visão de quem é Deus, cujas respostas só podem ser obtidas por intermédio da verdade suprema e adotadas por meio da fé. E aqui são eles. Quais são os questionamentos que levantam na minha cabeça ou levantam na sua? De que maneira o mundo e tudo que nele há
vieram a existir. Você já parou para pensar? Esse dia eu estava vendo ali uma reflexão da pessoa. O que é o sistema solar? O que é uma galáxia? O que é uma galáxia dentro de outra galáxia? E aí a gente vê o tanto que a gente é pequeno. Aí a gente pergunta assim, de que maneira o mundo e tudo que nele há vieram a existir? O que é a realidade em termos de conhecimento e verdade? O que é a verdade? Como funciona ou deveria funcionar o mundo? Você tem uma fórmula, eu tenho certeza. Você só não conseguiu ainda colocar em prática. Mas você tem uma forma de como é que o mundo deveria funcionar. Tem. Eu tenho um amigo meu, certo, que foi professor de teologia da gente, ele falava, estava escrevendo, tinha começado a escrever um livro. Não sei se um dia terminou. Se eu fosse desse. Imagina, o que você mudaria? Aí você pergunta, qual é a natureza do ser humano? Qual é o propósito na existência de cada um de nós? Né? Como é que nós deveríamos viver? E aí vem aquela pergunta, certo? Há alguma esperança para mim no futuro? Há alguma esperança para mim no futuro? O que acontece quando nós morremos? O que acontece após a morte? É possível para mim e para você conhecer realmente tudo? Como saber o que é certo? Como saber o que é errado? Qual é o sentido da história humana? E aí vem, o que é que o futuro me reserva? Saiba, amados irmãos e irmãs, que falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, necessariamente vai passar por esses questionamentos. Pois nesses questionamentos podem ter as respostas que possam dar sustentação à alegria de estar na casa do Senhor. Você procurar resposta para essas perguntas pode te fornecer uma paz. E nós, os cristãos do século XXI, nos confrontamos com estas mesmas questões sobre este mundo e a vida com que os primeiros seres humanos de Gênesis se confrontaram. Você saiba que eles também tinham escolhas entre várias visões de mundo para responder às questões apresentadas a eles. Consideremos então o que é que enfrentou José. Imagina você, o que foi que José enfrentou? E Moisés no Egito? Ou Elias quando se encontrou com Jezabel? Não só com os profetas de Jezabel, os 400 profetas pagãos. Ou com Neemias na Pérsia, Daniel na Babilônia, ou mesmo Paulo em Atenas, quando quase foi morto. Sabe uma coisa? Eles descobriram a diferença entre a verdade e o equívoco. Estes homens que eu citei na palavra, eles perceberam, eles descobriram, foi descortinados para ele a diferença entre a verdade e o que é equívoco, entre o certo e o errado. Sabe por quê? Porque eles colocaram sua fé no Deus vivo e em sua palavra revelada. Então, o que distingue a visão cristã do mundo de outras visões do mundo é, primeiro, reconhecer a Deus, que é a única fonte de toda a verdade. E segundo, é relacionar tudo o que é verdadeiro à sabedoria de Deus.
e seus propósitos, tanto para a vida terrena quanto para a vida eterna. Então, quando você veio aqui, foi falado aqui hoje, como é que você quer ir morar nos céus, adorar ao Pai, se aqui você não consegue adorar a Ele? Aleluia. Como é que a gente pode, como é que o coração humano vai entender uma coisa dessa? Eu quero a eternidade com Cristo, mas hoje eu não quero viver. Meu Deus. Eu não quero a visão de Cristo para a minha vida. Como é que eu posso viver isso? Como é que eu vou querer adorar Ele lá? Porque lá a palavra de Deus vai nos falar que o santo assiste diante dele o tempo todo, um falando para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Como é que eu quero viver essa realidade se eu não vivo ela aqui hoje? Deus. Não tem como nós fazermos isso. Dizer que a verdade é absoluta em vez de relativa significa afirmar que ela é imutável. Aleluia. A verdade de Deus, ela é imutável e ela é universalmente a mesma. Independente se você é branco ou preto, gordo ou magro, alto ou baixo, se você é rico ou pobre, se você é brasileiro ou japonês, independente, a verdade é a mesma. Ela é universalmente a mesma. Ela não se amolda ao povo, à raça, à condição social. Aleluia. E quando nós falamos de verdade absoluta, nós sabemos que nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para a eternidade. E a eternidade vai em muito depender desta alegria de estar na casa do Senhor. Vai depender dessa alegria nossa de estar na casa do Senhor, de se aproximar de Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, de glorificar o nome de Deus. Aleluia. A verdade, ela não é absoluta por ela mesma. Não. Mas sim porque ela provém exclusivamente do Deus único e eterno. Glória a Deus. E ela está fundamentada na objetividade da sua criação. A verdade absoluta, ela aqui sugerida, de outro modo, ela depende da verdade, ou seja, ou fé, né, absoluta, particular em Deus, já que nós podemos confiar em tudo o que Ele faz e diz. Amém? Amém. Você pode confiar em tudo o que Ele fala e diz? Então por que ansiedade? Meu Deus. Eita, Pai. Por que ansiedade? Meu Deus, é forte. Se eu posso acreditar em tudo o que Ele faz e diz, Eita. por que ansiedade? É Deus. Ansiedade é incredulidade. Então essa é a interpretação única da visão cristã de mundo, quando vincula a verdade absoluta a Deus. Só Ele é a verdade absoluta. Por parte de alguns cristãos existe uma certa incompreensão em relação à visão de mundo. Há pelo menos dois conceitos errôneos. O primeiro é o que afirma que a visão cristã de mundo e da vida deve ser totalmente diferente de outras visões de mundo. Quer dizer que a minha maneira de ver o mundo, ela é divergente, totalmente divergente da pessoa que vê o mundo, que tem uma visão de mundo diferente. Visão cristã é diferente da visão de mundo. Não, não é. Não em tudo. Isso nem sempre vai ser verdadeiro. Quer um exemplo disso, de todas as visões de mundo, inclusive a cristã? Todas elas reconhecem a lei da gravidade. Amém? Amém. Ela é universal, né? Então a visão cristã de mundo, ela tem de ser diferente e única na maioria dos pontos importantes. Principalmente quando ela se refere à pessoa de Deus, à natureza e ao valor das Escrituras e à exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a visão de mundo, ela não vai entender e resiste em aceitar a necessidade de estar na casa do Senhor. Quando a visão de mundo ela prevalece na minha vida, certo? Então o que vai acontecer? Vai haver uma resistência dentro de mim. Vai haver uma resistência dentro de você, certo? Dessa necessidade de
de estar na casa do Senhor. Aí eu posso arranjar uma muleta aqui e colocar como desculpa. E tudo pode ser desculpa para mim não vir na casa do Senhor. Deus. Ah, eu estou doente, eu estou com dor. Eu vou te falar, Sansão cego, arrebentado de todas as formas, ele se sacrificou. Meu Deus. Ele não tinha visão. Meu Deus. As forças tinham ido embora. Mas ele fez aquilo que ele propôs fazer. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Então essa visão de mundo ela vai fazer com que eu e você resista essa necessidade de estar na casa do Senhor. Mas já a visão cristã de mundo ela vai ser diferente, ela vai nos direcionar a oferecer um culto racional. Amém? Consciente do que quando estamos na presença de Deus é para quê? É para glorificar o teu nome. É para adorá-lo em espírito e em verdade. O segundo conceito equivocado é afirmar que a Bíblia contém tudo o que precisamos saber. Amém? A Bíblia tem tudo que você precisa saber? Aí a pessoa fala assim, não, a Bíblia tem tudo que eu preciso saber. Eu não preciso ir no culto, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir na casa do Senhor para ouvir o pastor dar a interpretação dele. Amém? Eu sou suficiente. Já tenho a palavra, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou ouvir outras pessoas? Qual a qualificação que outras pessoas têm para me dizer o que é certo e o que é errado? Eu já tenho a palavra, eu tenho capacidade de ler. Aí eu abro no Salmo 123 a 91, deixo na sala e falo assim, minha casa está protegida. Pronto. Acabou. Bem? Então o bom senso ele deixa de lado, certo, essa ideia. De outro lado, é verdade que a Bíblia ela contém realmente tudo o que os cristãos precisam saber sobre a vida espiritual e celestial, por intermédio do pleno conhecimento do único verdadeiro Deus, o qual é o maior e mais importante nível de conhecimento que eu e você poderíamos buscar. Além disso, mesmo que não contenha informações completas sobre todos os assuntos, a Bíblia não vai ter, certo? Informações completas para todos os assuntos, para mim e para vocês. Mas quando a Escritura ela se refere a qualquer tema, eu quero que você entenda isso. Ela faz com autoridade. Aleluia. Ela não vai tratar de tudo, mas daquilo que ela trata tem autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Então a visão de cristã de mundo era oferecida não apenas como entre outras muitas possibilidades, mas como é a única visão de vida cuja fonte singular da verdade é realidade e é o Deus Criador. E assim ela funciona, certo? Como uma resplandecente fonte de luz, refletindo sempre a glória de Deus no meio dessa escuridão espiritual que muitas vezes nós nos encontramos. E não é o fato da gente estar dentro da igreja que a gente está o tempo todo debaixo da luz. Verdade. Porque a maneira como eu recebo e a maneira como você recebe é diferente. A maneira como eu me comprometo, a maneira que você se compromete é diferente. A maneira como eu entrego e a maneira como eu recebo é diferente disso. Então nós temos que ter esse cuidado. É evidente que o Evangelho é que tem o poder de trazer a salvação ao indivíduo. Então a visão cristã de mundo, ela é extremamente útil para mim e para você. Eu e você, nós precisamos ter uma visão cristã de mundo para informar e amadurecer o verdadeiro adorador de Cristo em relação à sua verdadeira fé cristã. Então, quando eu tenho uma visão cristã de mundo, eu tenho a capacidade de ajudar o crescimento e o amadurecimento das outras pessoas. Amém. Então essa visão ela vai oferecer uma base da qual nós podemos entender o mundo e ainda toda a realidade e perspectiva de Deus de
divina em relação a nós. E só assim nós podemos assumir um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Não tem como nós assumirmos um estilo de vida de acordo com Deus se nós não conhecemos a Deus, se nós não buscamos a conhecer a Deus. Jeremias, ao escrever a passagem bíblica onde ele afirmava que o homem não deve se gloriar em sua sabedoria, nem no seu poder, nem o homem rico nas suas riquezas, mas que aquele que se gloriar, que se glorie em conhecer ao Senhor, o qual faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Aleluia, glória. Jeremias fala para mim, e fala para você: busca, se gloria, se vanglorie, certo? De buscar e de conhecer a Cristo, conhecer a Deus. E como é que eu vou me alegrar de ir à casa do Senhor se nem sequer eu busco conhecer o Senhor da casa? Não tem como eu me alegrar de ir na casa do Senhor se eu não conheço quem é o dono da casa. É Deus. Não é? Quando você é convidado para um casamento, você vai porque é conhecido, não é? Aí quando você é esquecido, como é que você fica? Poxa, quanto tempo a gente caminhou junto, quanta coisa a gente compartilhou. E aí chega no dia mais importante da vida dela, ela não esquece, não deixa de ir. Imagina naquele dia: Meu Deus. Senhor, Senhor, preguei em teu nome. Eita, Jesus. Senhor, eu evangelizei. Tenha medo, Jesus. Aí a pessoa esqueceu do seu nome no convite. Seu mês que não conheceu o dono da festa. Achar que conhecia, não conhece. Só esteve com a pessoa nos momentos bons. No momento da dificuldade se afastou. E aí quer ser lembrado no dia da alegria. E essa passagem, como qualquer outra passagem bíblica, essa do Salmo 122, ela precisa, nós como cristãos, temos de estar comprometidos com a Bíblia. Temos que estar comprometidos com a Bíblia, tendo ela como infalível e soberana a palavra de Deus. Nós temos que crer que ela é fiel e verdadeira, de capa a capa. Em cada I, ou em cada Y, ou cada tio. As Escrituras, a palavra de Deus, é o modelo do qual nós devemos testar todas as outras declarações que se dizem verdadeiras. E eu vou te falar, a menos que esse conceito básico domine a nossa perspectiva de toda a vida, nós não podemos legitimamente declarar termos adotado a visão cristã de mundo se nós não buscarmos a conhecer a palavra de Deus. Para nós adotarmos essa visão de cristã de mundo, nós temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento a Deus. Os princípios éticos judaicos cristãos, por si só, eles não formam, certo, uma visão cristã de mundo. A admiração da pessoa dos ensinamentos morais de Cristo não torna necessariamente um ponto de vista cristão. A verdadeira visão cristã de mundo, ela, de maneira simples, é aquela na qual a palavra de Deus, entendida corretamente, é firmemente estabelecida, tanto como base quanto como autoridade final em tudo o que nós cremos ser verdade. A Bíblia é nela e por si mesma suficiente para nos fornecer uma completa visão de mundo. Muitos cristãos nos dias atuais parecem imaginar que a Bíblia nem é moderna. Nem é moderna o suficiente, certo? E nem é sofisticada o suficiente para preparar as pessoas para viverem no século XXI. A Bíblia está ultrapassada, isso é o que você ouve.
especialistas em crescimentos de igrejas. Amém? Amém. Especialistas, e você vê isso na internet, especialistas em crescimento das igrejas. Eles afirmam aos pastores que eles devem olhar além da Bíblia. Isso é o que eles estão ensinando. Tem que olhar além da Bíblia. Vocês têm adotando princípios de liderança e sucessos colhidos no mundo moderno dos negócios. Os psicólogos, eles declaram que a Bíblia é muito simplista, certo? Para ajudar pessoas com complexos emocionais e com questões psicológicas. E você vê nos quatro cantos do movimento evangélico atual, as escrituras elas têm sido deixadas de lado em favor de novas filosofias, teorias científicas, comportamentos experimentais e técnicas de aconselhamento politicamente corretas. Tem o politicamente correto, a política entrou dentro da Bíblia agora. Meu Deus. Correto. E outras modas similares de vida moderna. Pessoas que afirmam ser evangélicas já experimentaram todas as novas tendências da opinião secular desta metade do século, desde o século XX para cá. Qual é a visão passada hoje? Visando determinar a verdade para os cristãos. Hoje eles trabalham com as pesquisas de opinião, muito mais do que com as escrituras, para determinar a verdade para os cristãos. Eles buscam influenciar, dizendo que a igreja irá desaparecer. A influência dessas pessoas para convencer os pastores a adotar sua visão de mundo é convencer eles que a igreja irá desaparecer completamente se os líderes da igreja não perceberem que as opiniões modernas da sociedade têm a força de moldar e até mudar radicalmente a essência natural da igreja, no intuito de alavancar o seu progresso através dos tempos. Sim, eu acredito. Eu acredito que as igrejas irão desaparecer. Acredito sim. Mas elas irão desaparecer se não resgatarmos a alegria de estar na casa de Deus. Aí sim ela desaparece. Aí sim ela desaparece. Não porque eu estou moldando a igreja ao mundo, mas é porque eu não tenho mais alegria de ir na casa de Deus. Aí ela desaparece. Então é necessário tomar posse das promessas do próprio Jesus Cristo, que está registrado em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. E ela vai nos declarar: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, sobre esta igreja, ele está falando sobre meus princípios, sobre eu que sou a pedra angular, sobre esta rocha que sou eu, Jesus Cristo, a igreja vai ser construída. E o inferno não prevalecerá. Não é sobre você, Pedro. Não é sobre você, é sobre mim. A igreja é construída em cima da rocha, que é Cristo Jesus. E o inferno não vai prevalecer. A partir do momento que você tirar a honra, a glória de Deus e colocar no homem, aí sim deixa de ser igreja e pode afundar, pode sucumbir, pode perecer. Aleluia. É forte. Aleluia. E é evidente que muitos que se dizem evangélicos atualmente agem norteados por outros princípios que não a visão bíblica do mundo. E a doutrina que mais sofre ataque na igreja de nossa geração é a suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras está sendo muito atacada. As pessoas estão criando situações que não existem na palavra de Deus. E isso tem como resultado negar a autoridade bíblica, afastando as pessoas da Bíblia na busca de outra verdade.
O homem ele precisa de uma noção de verdade, do que é certo, do que é errado. E quando você tira aquilo que te traz princípios éticos e morais, o que é que você vai se basear? Quando nós dizemos que a Bíblia é suficiente, nós estamos dizendo que a Bíblia é um guia adequado para todas as questões de fé e de conduta. E ela nos apresenta toda a verdade que precisamos para a vida e para a espiritualidade. A Escritura ela não se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Ela não vai mudar, ela vai continuar sendo a mesma. A palavra de Deus é igual a Ele, imutável. Grande parte dos cristãos, eles acreditam, certo, que algo mais que a Bíblia é necessário para nos ajudar a sobreviver nesse mundo. Tem pessoas que estão buscando recursos em outras coisas, livros de autoajuda, como ficar rico, como alcançar seu milhão. E aí, por que você não lê a Bíblia? Como alcançar a salvação? Eita Deus! Meu Deus. Foi dito aqui na última pregação e que nós não precisamos fazer congresso disso ou daquilo. O local onde nos reunimos, ele era cheio. Vou falar daqui. Então há pessoas que se autodenominam especialistas, declarando ter descoberto alguma verdade profunda e não revelada nas Escrituras. E o pior é que esses se transformam em líderes admirados. Líderes admirados e cultuados, certo? Na paisagem evangélica contemporânea. A suficiência da Bíblia ela está sob ataque e os efeitos da visão coletiva de mundo no movimento evangélico têm sido desastroso. A alegria de estar na casa do Senhor e está indo embora. Na mesma proporção que as pessoas se afastam da Bíblia. Na mesma proporção que as pessoas se afastam da palavra revelada. Na mesma proporção que as pessoas se afastam da palavra de Deus. Então muitos pastores e líderes hoje, por não acreditarem que a Bíblia é o alimento completo para os santos, eles buscam completar o ensinamento bíblico com diversões, com ideias retiradas de fontes seculares. Insistem em procurar resultados espirituais usando os meios de comunicações atuais. A cultura visualmente orientada, declarando que a mensagem deve ser incrementada com música, com drama, com comédia, com discursos motivacionais extra-bíblicos. Princípios bíblicos não são considerados suficientemente relevantes por si mesmos. Eu acredito que nós não precisamos buscar mais evidências para provar que os evangélicos estão perdendo a confiança na suficiência das Escrituras. Estão perdendo. Isso nós podemos constatar no miticismo evangélico. Alguns evangélicos se tornam secados por Satanás. Vão secados por Satanás e pelos poderes demoníacos. Foi o que foi falado esses dias aqui no culto. Nós estamos espiritualizando tudo, ou estamos demonizando tudo. Eles imaginam que podem comandar os demônios simplesmente por falar com eles. Você vê apresentações na igreja, o camarada aí, quem é você? O que você vem fazer? Quem é que tem que dar papo para o demônio? Quem é que tem que dar papo para o demônio? Aí depois acha ruim quando fala assim, está agindo através de demônio. Jesus Cristo foi o demônio que foi até ele e falou assim, o que veio fazer aqui não é chegar no meu tempo. Permite isso. Cristo debateu com ele, Cristo conversou com ele. A única coisa que ele perguntou, qual o seu nome? Religião. Ele perguntou mais alguma coisa? Ele estendeu a conversa? Não. Então por que o evangelho tem que fazer diferente? Por que o evangelho tem que conversar com Satanás? Não, meu amigo, você tem que conversar com Deus. Aleluia. Não sacamos os seus demônios, não. Aleluia. Aqueles que não estão convencidos de que a Bíblia é a revelação suficiente da verdade, hoje continuamente
para outros lugares, buscam mais revelação e novas experiências místicas, e agindo dessa maneira, ele abre portas. E as pessoas acham que não. Na realidade, escancar a porta espiritual para os piores tipos de manifestações da vida. Muitas passagens bíblicas nos oferecem resposta a esses pecaminosos abandonos, certo? Da suficiência das Escrituras. Quando você lê 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ou 2 Coríntios 9, 8, está repleto de exemplos, certo? A respeito da completa suficiência dos recursos providos por Deus. Deus já nos supriu com tudo aquilo que nós precisamos. E nós insistimos em querer aquilo que nós não temos. É isso que fala da nosso coração, ele nunca está satisfeito. A gente sempre quer aquilo que falta. A gente nunca agradece pelo que tem. Quando Jesus orou ao Pai pela santificação dos crentes, ele disse em João 17:17: santificai-os pela tua verdade, na tua palavra é a verdade. Santificar significa apartar do pecado, para ser santo e separado para Deus. Santificação inclui o conceito completo de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é o que nós estamos precisando hoje. Nós hoje precisamos ser maduros. É verdade. Adultos na fé, não levados por qualquer vento de doutrina. Mas para não ser levado por qualquer vento de doutrina, eu tenho que me aprofundar na palavra de Deus. Amém? A mente de Cristo é exatamente a mente de Deus, e onisciente, suprema e sem nenhuma insuficiência. Então todo e qualquer erro espiritual, em qualquer contexto, deriva da falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Então, alguns evangélicos modernos, eles parecem pensar que se a igreja realmente quiser um poder real, ela não deve simplesmente proclamar a Bíblia. Tem que fazer mais. E sempre mais. E sempre mais. Bem? Ela tem que promover um espetáculo. A igreja, para atrair a presença de Deus, ela tem que fazer o quê? Promover o espetáculo. Para atrair as pessoas novamente para a casa do Senhor. Se você está esperando um espetáculo para voltar a ter alegria, a vir na casa do Senhor, você já está morto. Você já morreu. Para concluir essa palavra de hoje, eu quero deixar uma reflexão que está no texto bíblico, que está em Hebreus capítulo 4, verso 12. Fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E eu espero que os irmãos e irmãs aqui presentes, e também aqueles que porventura estejam nos assistindo, que a Bíblia é única e não há instrumento espiritual superior a ela para o crente. A palavra de Deus, ela penetra o íntimo quando você permite. E ela penetra o íntimo e a natureza da pessoa, porque ela é viva e poderosa, e ela é mais afiada que qualquer outra ferramenta. Jesus. Ela é capaz de penetrar mais profundamente para limpar, e mais verdadeiramente que qualquer outro recurso para que alguém possa se voltar a Cristo. Então, se a alegria já não mais é mais em teu coração de estar na casa do Senhor, permita que a palavra de Deus, que penetra o mais íntimo, invada verdadeiramente todo o seu ser. Aleluia, Jesus. E mude novamente a tua história. Oh, Deus. Quando utilizada efetivamente de forma apropriada, as Escrituras elas revelam os mais profundos pensamentos e intenções do coração humano. E assim a Bíblia ela pode fazer o que os especialistas jamais podem ou poderão fazer. Ela é suficiente para penetrar e trazer à tona a parte mais profunda da alma do ser humano. Aleluia. Para fazer nascer novamente
alegria de estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Dou graças a Deus por esse tempo. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha tirar toda a escuridão dos nossos corações. É, Deus. Que a tua verdade prevaleça hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus.